Nós vamos dar uma palavra inicial, porque estaremos trabalhando ao longo desse mês. Ao longo desse mês, a respeito deste tema. Ao longo desse mês, a respeito deste tema, e que nós estejamos, concentrados nele, sabendo do que se trata, sabendo do que concerne. Amém. Já achei. Amém. Amém. Que nós possamos estar concentrados naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que o Senhor está trazendo a nós a respeito deste tema. E é muito interessante como este tema, ele está muito alinhado com o tema que nós estudamos ao mês passado. Qual foi o tema que nós estudamos no mês passado? A criação, não é? Então, ela está muito ligada também à santificação, porque Deus nos criou para... Nós cantamos ainda há pouco, Deus nos criou para adorá-lo. Deus nos criou para a santidade. Ele nos separou. E isso deu-se desde o início, quando Ele nos cria. Não é algo que aconteceu, o processo após apenas. Não era ideia de Deus após o pecado, mas desde o início, desde a criação, o Senhor nos criou já com esta ideia. Amém? Então, o Criador, que também é chamado de oleiro. Amém? O Criador, que é o oleiro também, que já tinha feito todas as coisas. Ele já havia dado forma à terra, criado o sol, criado lua. Ele já tinha feito a separação da terra seca, das águas. Já tinha feito os seres viventes que iriam habitar na terra criada. Depois que ele já tinha feito tudo isso, ele teve em mente algo muito melhor do que tudo aquilo que ele já havia criado. O que era esse algo melhor? Alguém que fosse a sua imagem e semelhança, que seria frutífero, que multiplicaria-se sobre a terra e que não multiplicaria-se apenas algo terreno, mas multiplicaria-se algo divino sobre a terra. Amém? E aí você pode ler lá Gênesis 2:7, né? Este ser dominaria sobre todos os seres criados e governaria sobre todos. E de maneira assombrosa e maravilhosa, o Criador também fez esta criatura. Olha o que diz Gênesis 2:7, nós já lemos e relemos. Durante o mês de janeiro, nós lemos muito também esse texto, né? Então, o Senhor Deus tornou o homem, formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o ser humano se tornou um ser vivente. Amém? Então, o oleiro, né? Quem já foi numa olaria? Quem já foi numa olaria? Quem conhece uma olaria? Como é que pega o barro lá? Tem um prato, né? Tem o prato lá da olaria, você coloca, não tem nada que segure, né? Tem o prato. E aí coloca o barro ali e o oleiro vai o quê? Só com os dedos, com a mão, vai passando e dando a forma. Não é? Quem já viu? E depois dali vai para onde? Depois de formado, vai para onde? Para o forno. Né? Então, o oleiro, o Criador, às vezes a gente pensa assim, que ele modelou lá no barro, lá no chão mesmo, mas não acredito que o Senhor tenha modelado no chão o homem. Eu acho que ele pegou especialmente o homem e colocou igual como o oleiro põe numa olaria, coloca ali no prato e vai dando a forma. Até porque depois o profeta o chama de oleiro, né? Ele se revela ao profeta como o oleiro e nós como o barro nas suas mãos. Barro que realmente somos, amém? Porque foi a nossa origem. Mas depois que ele girou, deu a forma, fez a cabeça, fez o braço, os olhos, tudo isso que nós somos compostos, faltava alguma coisa. O que é que faltava? Vida nesse ser. Né? E aí esse fôlego de vida não foi dado
da mesma forma que já tinha sido dada aos animais. Os animais já existiam, não é? Para o homem, como eu falei no início, Deus tinha algo melhor. E ele soprou nesse barro o fôlego de vida e tornou ele um ser vivente. Então aqui nós temos uma fusão, né, da vida divina com o barro terreno. Amém? E isso aí diferenciaria ou torna o ser humano diferente de todas as demais criaturas que foram criadas por Deus. Foi só o homem que foi criado? Não. Todas as outras criaturas, todos os seres viventes, mas o homem foi criado de uma forma diferente. E quando é que eu posso caracterizar essa diferença? Através do fôlego de vida. O nosso fôlego de vida é diferente do fôlego de vida de um animal, de uma planta, né? Alguns dizem assim, mas a planta não tem fôlego de vida. Tem, irmãos, ela tem todo um sistema, isso é comprovado cientificamente, né? Que ela também tem vida e tem ali algo que a modela, que a faz viver. Mas nós temos o espírito de vida. Amém? Então, o que parecia comum, agora era de fato santo. Santo. Porque foi separado para fazer a vontade do Criador. Então, o que Deus deseja para você? Que você seja santo. Mas não é que você seja santo agora. Que você volte a ser santo. Porque você foi criado para ser santo. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Como isso está tão ligado à criação? E às vezes nós achamos que é algo fragmentado, mas Jesus veio tornar o plano original de Deus, tornar efetivo isto que aconteceu. Vamos ler, olha como é a vontade de Deus para nós sermos santos, sermos separados, sermos santificados. 1 Tessalonicenses 4:3, a parte A do versículo, que diz. Coloque aí, por gentileza. Então, a vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Aqui a gente não vai ler essa outra parte, mas eu quero que você entenda. A vontade de Deus é que nós sejamos santos. Está aí registrado. Coloca aí também 2 Tessalonicenses 2:13. E depois 1 Pedro 1:16. Contudo, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu como primeiros frutos. Amém? Então, nós fomos escolhidos por Deus. Não foi de repente. Entre todas as criaturas criadas, Deus escolheu o ser humano para ser a sua imagem e semelhança. E nele colocou o seu fôlego de vida, o seu espírito. Né? O seu espírito que já estava lá e que deu a vida a este ser vivente. Tornou este ser vivente. Amém? 1 Pedro também 1:16. Coloque aí, olha. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, esse ser santo nós vamos estudar ao longo do mês aqui. Eu vou dar apenas uma guiada com vocês hoje, para que você compreenda a importância de quando o Senhor diz que nós devemos ser santos, porque Ele é santo. Ele, de fato, lá desde a criação, já tornou isso bem claro. Que nós fomos criados para fazer a sua vontade. E tudo estaria bem se não fosse a interferência, né? Uma interferência indesejada de um ser também criado. Que foi criado também para glorificar a Deus, mas que na sua arrogância quis se tornar como Deus. Não é? E pela escolha própria, ele se tornou o príncipe das trevas, corrompendo alguns seres celestiais e também se rebelando contra o Criador.
E nós sabemos isto. O oleiro não tolerou essa rebelião e os expulsou das moradas celestiais. Mas quando ele viu o Criador criando o homem, o ser humano, para ser a sua imagem e semelhança, ele tentou fazer a mesma coisa com o homem, né? Influenciá-lo para que ele se tornasse também independente de Deus. De fato, ele conseguiu por um tempo. Sim ou não? Ele conseguiu influenciar essa criatura, essa nova criatura ali criada ao final de toda a obra, como uma obra-prima de Deus. Ele conseguiu convencer o homem, o ser humano ali, a viver também independente daquele que o havia criado, né? Como se isso fosse possível, não é? Como pode o oleiro não ter poder sobre o barro? Hein, irmãos, né? Satanás teve os seus planos frustrados. Então, Romanos 9, 21, coloque aí, por favor. Como pode também o barro questioná-lo? Então, não tem o oleiro autoridade sobre a argila para fazer do mesmo barro um vaso para propósitos especiais e outro para uso comum? Coloque lá também Isaías 45, 9, que diz também, pode o barro questionar? Então, ai daquele que contende com quem o formou, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, o oleiro não tem mãos? Será que podemos, né, questionar a Deus? Mas Satanás conseguiu convencer a criatura. E ele não sabia do que viria depois. Só que houveram consequências. E elas não demoraram, não é? A nova criatura perdeu o fôlego divino que o mantinha espiritualmente vivo e introduziu impurezas no barro do qual fora feito. Vamos ler lá Romanos 7,5. Então, a partir deste momento da influência ali de Satanás, este barro, esta criatura vivente que foi gerada santa, se tornou agora impuro, cheio das impurezas e das corrupções que o príncipe das trevas a envolveu. Mas o propósito de Deus de criar o homem à sua imagem e semelhança não mudou por conta disso. E isso a gente precisa compreender bem. Pois quando nós éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam nos membros do nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Então, a partir do momento, né, que Satanás envolveu-se, influenciou o homem, tudo que nós produzíssemos agora era para a morte. Esse homem que o oleiro fizera para a sua glória, agora, devido a essas impurezas, tanto ele quanto a sua companheira multiplicariam agora frutos de morte. Não é verdade? Não só ele, mas os seus descendentes encheriam a terra de descendentes já mortos em seus delitos de pecados, como os seus pais. Porque aquele espírito que deu vida agora estava morto para esta conexão com Deus. E aí, estas criaturas perderam, né, todo o domínio que tinham. Tudo aquilo que o Senhor tinha dado, nós vamos ler lá na criação, estudamos isso no mês passado, que o Senhor deu domínio, governo, autoridade ao homem quando o criou. Não é? E aí tudo isso foi entregue a quem? Ao príncipe das trevas. Ele que desejava tanto ser igual a Deus, conseguiu, através de influenciar o homem, ter o seu reinado. Agora ele tem um reinado, sim ou não?
não é? Ele tem agora um reinado. E que foi dado pelos vasos criados por Deus. E também agora subjuga os seus descendentes. Agora o príncipe rebelde tem o seu reinado, governando todo o planeta, tornando-se o Deus deste mundo e o príncipe das potestades do ar. Mas sempre há um mais para Deus. Sim ou não? E é importante nós refletirmos sobre isso, porque isso tem muito a ver com este nosso processo que estamos vivendo. O oleiro, ele amava o que havia criado, e ele tinha um plano para anular as obras desse príncipe rebelde. Por meio desse plano, ele lhes daria a sua vida de novo e removeria todas as impurezas que haviam contaminado a sua criação. Vamos ler lá Ezequiel 36, 26 e 27. Depois, coloca também em Efésios 2, 1. Então, é importante nós entendermos que desde a criação, nenhum dos planos de Deus são frustrados. Nós só estamos aqui porque os planos de Deus não são frustrados. Amém, irmãos? A causa que o homem mesmo, né, a consequência que o homem mesmo provocou, foi corrigida por Deus. E nós precisamos entender isso de uma forma que a nossa mente mude e entendamos que você é santo desde a criação. O propósito original de Deus não é que você seja santo agora. Você foi criado para a santidade. Você foi criado para ser santo. Você foi criado para adorar, para ser o resplendor da glória de Deus. Amém? Ezequiel 36, 26 diz assim: eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Pode passar para o 27. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Amém, irmãos? Esse texto ele é muito profético, porque aquele espírito que havia sido morto com o delito de pecado, depois com Cristo recebemos um espírito agora de vida que nos instrui. Sim ou não? Aqui é algo profético a respeito do Espírito Santo, esse texto. Efésios 2:1, coloque também. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Então nós estávamos mortos. Todos nós. Todo mundo que nasceu depois de Adão, mesmo que houvesse o dilúvio, destruiu todo mundo. A família de Noé, ela é originada de quem? De Adão. Né? Aquela geração ali perversa morreu, mas ainda ficaram 8 descendentes que tinham, né, na sua natureza, né, um espírito pecaminoso. Amém? Então, ali foi algo, né, Deus não quis destruir tudo. Vamos destruir, deixar esse aqui que está fazendo mais ou menos. Né? Estava me agradando um pouquinho, que o resto. Então, um recomeço, mas Deus não desistiu da obra dele. A obra dele é perfeita. Apesar, né, da obra ter se afastado dele. Mas ele considera esta obra ainda perfeita. Por isso não a destruiu. Amém, irmãos? Ele sabia que havia uma esperança para nós. Então, era necessário que o Criador tomasse a forma do vaso de barro. Vamos colocar lá em Filipenses 2:7. E mostrasse aos vasos terrenos como viver totalmente dependente do oleiro. Às vezes nós achamos que Jesus veio apenas para morrer pelos nossos pecados e nos salvar.
curar muita gente, fazer todos aqueles milagres. Mas ele veio nos mostrar o processo e o caminho da santificação. Como viver dependente do oleiro. E ele era o filho, amém? Ele era o filho. Ele era o filho e ele abandonou tudo e veio se tornar homem. Mas ele estava lá quando? As mãos dele também formaram o barro que recebeu o fôlego de vida. As mãos do filho também estavam lá. Amém? Você crê nisso? As mãos de Cristo estavam lá. Ele não veio do nada para a terra. Ele também entendia como era precioso esta obra lá do começo. Este ser criado. E ele veio. E assim como lá na criação, agora novamente a Trindade participa desta redenção da nova criatura. Amém? Olha o que diz Filipenses 2,7. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Amém? Então, ele assumiu uma forma de servo, se tornou como nós. Porém, nele não havia, a natureza dele era... Lembra do início lá que eu falei? Que nós somos uma fusão do divino da vida divina com a vida terrena, com o barro terreno. Jesus era essa fusão ainda. Antes, igualzinho como Adão era. Só que ele não tinha se contaminado. Amém? E olha que Satanás, o príncipe das trevas, ele é muito astuto. E ele é cara de pau, irmãos? Porque ele foi fazer a mesma coisa com Jesus. Mesma coisa que ele fez com Adão. Sim ou não? Jesus também era, no barro, o corpo dele era de barro, né? Ele era matéria humana, barro também. Mas não havia pecado nele. A estrutura dele era a mesma estrutura de Adão antes de pecar. E ele achou que ele também conseguiria fazer a mesma coisa com Adão. Que ele fez com Adão. Fez de tudo. Porém, este vaso agora divino, ficou o quê? Firme. Ele se manteve firme. E fez uma esplêndida declaração. Vamos ler lá Mateus 4:4. Ele fez uma esplêndida declaração. Ele diz assim, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Eu e você, como esses vasos que foram criados para a santidade, para a glória de Deus, não devemos viver de qualquer outra coisa, a não ser de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? A mesma tentação que Adão sofreu, similarmente Jesus sofreu. Para que ele fosse semelhante a Deus, para que ele governasse e para que ele tivesse conhecimento de todas as coisas. Só que ele sabia que quem dava toda a palavra, quem dava a direção e para quem ele foi criado. Ele foi criado também para glorificar ele como Deus, Filho, ele glorificava ao Pai. E isso é muito interessante quando Jesus, ele está prestes a morrer, ele diz assim, Pai, glorifica o Filho. Quem já leu esse texto? Pai, glorifica o teu Filho. E como era essa glorificação? Quando ele passasse pela morte. Morresse e ressuscitasse. Amém. Então, precisamos compreender isto, que este vaso divino, ele teve que assumir todas as consequências das impurezas dos vasos caídos, para que nós pudéssemos ser puros outra vez.
Então, é importante compreender que a pureza não depende de você. Por mais que você faça boas obras terrenas, vai continuar impuro, se não estiver em Cristo Jesus. Se não receber a Cristo Jesus. E não é somente receber a Cristo Jesus. Há um processo de santificação. Receber a Cristo Jesus e permitir que Ele se desenvolva na sua estrutura de barro. Amém, irmãos? Você está entendendo? Então não adianta fazer muitas coisas boas. É bem interessante porque Jesus mesmo não se considerou bom. Alguém questionou ele, né? Bom mestre, né? E aí ele na mesma hora disse: a quem chamar de bom? A um somente que é bom, né? Então, se Jesus se colocou numa condição de submissão a Deus e de entender todo este processo e viver a vontade de Deus, quem somos nós para questionar a vontade de Deus? Amém? Então, ele foi atacado pelas forças do mal e também sofreu a justa ira do oleiro. Sim ou não? O homem pecou, fez algo que ofendeu a Deus e a ele resultaria a ira de Deus, receber a ira de Deus. Mas Jesus tomou o lugar e ele sofreu. Acho que foi domingo essa semana, o apóstolo falou assim: quem vocês acham que matou Jesus, crucificou Jesus? Quem foi? Os nossos delitos de pecado, né? A ira, quem sofreu a ira da justiça de Deus foi Jesus em nosso lugar. Olha o que diz lá 2 Coríntios, né, 5:21, vamos ler. 2 Coríntios 5:21. E ele morreu pelos nossos pecados agora de uma vez por todas. E é importante entendermos também que foi de uma vez por todas, irmão. Se você está pecando, se você vive numa vida de pecado constante, você precisa se converter. Mas se você, de repente, dá um deslize, não fica escondido, vem para a luz, porque Cristo já morreu pelos seus pecados de uma vez por todas, e nele há justificação. Ele morreu para que nós confiássemos nele, e aqueles que confiam nele têm salvação, amém? Tem restauração, voltam ao plano original, ao propósito original. O barro se torna agora santo, e toda a impureza é removida, amém? Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Então nós nos tornamos justiça de Deus, nos tornamos também agora separados para Deus novamente através de Cristo Jesus. E ele ressuscitou, venceu a lei das impurezas e a lei da morte, e desfez todas as obras de Satanás. Vamos ler também Romanos 6:22. E a todos também que ouviram as boas novas e aceitaram essa verdade, que compreende essa verdade, o oleiro enviou o Espírito da verdade. Amém? Agora, porém, vocês que foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Lembra que ainda há pouco nós lemos um versículo? Que quando nós estávamos em nossos delitos de pecado, qual era o tipo de fruto que produzíamos? Fruto para morte. Mas agora, o fruto que produzimos é um fruto para santidade e que vai nos levar para a vida eterna. Aquilo que Deus planejou. Amém, irmãos? Então, coloca também João 14:17 e 16:13. Então, é importante nós entendermos que nós morremos, Satanás veio, fez a sua influência, caímos,
perdemos ali aquela conexão, o Espírito que foi soprado sobre o barro era a conexão. E novamente o Senhor, depois que Jesus ressurge e sobe, Ele envia o Espírito Santo, que nos dá novamente este fôlego de vida, um fôlego que nos conecta a Deus. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Ele está em você. E é importante também a gente entender que o Espírito da verdade, ele já está em você, irmãos. Talvez você pense assim, não, eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo em línguas estranhas, eu não tenho dom de cura. Não, isso aí você não tem as manifestações, os dons. Isso aí você pode ter, basta ter mais comunhão, buscá-lo mais. E ele vai derramar sobre você o dom que ele quiser. Amém? Mas o fruto do Espírito, ele já começa a ser produzido desde o momento que você entrega a sua vida para ele, para Deus. Amém? O fruto, ele deve ser visto em todos nós, porque isso manifesta que você está no processo da santidade, que você realmente está se tornando santo como ele é santo. Então, o fruto do Espírito, o fruto que deve ser produzido em nós, você deve ser paciente. Jesus foi paciente. Amém? Opa. Foi longânimo, não é nem paciente. Paciência tem limite, né? A gente costuma dizer. Mas teve fé, amor, e isso são frutos que devem estar em nós. Alegria, paz. Quais mais aí? Quem lembra do fruto? Fé, o que mais? Domínio próprio. Não é? O que mais? O que mais, crente? Bondade. Não é? Então, o fruto, esse fruto aí, não é para estar só na Bíblia e na mente. Ele tem que estar visível em todo aquele que serve a Deus, aquele que é discípulo de Cristo. Amém? Porque lembra que Jesus veio para nos salvar apenas? Não, para nos mostrar a maneira correta de vivermos em santidade. E nele era visível o fruto do Espírito. Sim ou não? Há textos bíblicos que dizem que o seu olhar era calmo. Não é? O seu olhar era manso. Não é? Ele exalava, né, a presença de Deus por onde ele passava. Então, o Espírito de Deus estava nele e o Espírito dele está em nós. Esse Espírito que dá vida e que faz com que este barro terreno se junte a uma vida divina e se torne também um vaso divino. Amém? Os pentecostais de antigamente entendiam muito isso, né? Que eles dizem assim, vaso, fala vaso. Não é verdade, irmã Isa? Vaso. Talvez não entendesse a profundidade do que vocês estão ouvindo hoje. Amém? Mas realmente somos esse vaso na mão do oleiro. E que ele já removeu com o seu amor, com a sua justiça, toda a impureza que estava dentro desse vaso. E já preencheu com o Espírito dele de vida, né, que nos conecta novamente a Deus. Amém? Então, coloca o 16:13 também. Então, o Espírito da verdade, ele veio para nos guiar, para nos auxiliar e dar testemunho de que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Amém? Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir
e anunciará a vocês o que está por vir. Amém, irmãos? Então, é importante você compreender, todos vocês que são discípulos de Jesus, que o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, te guia. E você precisa ter um relacionamento com Ele, se você que desejar viver o processo da santificação, porque Ele é o grande colaborador e guia no processo de santificação. Tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Qual é a parte de Deus? Jesus já veio, né? Já fomos libertos de toda injustiça, não tem mais dívida para pagar. Agora o Espírito Santo vem para nos auxiliar a sermos aperfeiçoados, porque salvos da ira já fomos, agora precisamos ser aperfeiçoados. Amém? O que isso significa? Que nós precisamos voltar a ser o que Deus nos criou para ser, santos. Amém? E aí, de nós mesmos criaturas imperfeitas, não podem se refazer de si mesmo. Sim ou não? Mas nós temos uma parte muito importante a desempenhar nesse processo de nos tornarmos parecidos com o oleiro. Então, nada é mais importante para o Criador, para o oleiro, do que nos tornar puros como Ele é. Amém? Nada é mais importante. Quando você vem para Cristo, você já recebeu a salvação, você está permanecendo nele. Quando Jesus diz assim, que nós devemos permanecer nele, esse é o processo da santificação. Você precisa estar nele para se tornar parecido com Deus. Amém? Vamos ler também 1 Tessalonicenses 4:7. Deus torna santo aquilo que é comum. O barro era algo comum, sim ou não? E Deus soprou vida nele e tornou ele santo. Depois Jesus vem, nós estávamos no delito de pecado, novamente, pessoas incomuns, ele veio, soprou o fôlego de vida através do seu Espírito e novamente, todo aquele que crê em Jesus, recebe o Espírito da verdade, recebe a vida e é reconectado com Deus. Amém? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E essa santidade é sermos separados para fazer a vontade de Deus. Eu quero novamente dizer a você que ser santo não é fazer coisas boas. Ser santo é ser parecido com Deus e buscar realizar a vontade de Deus. Você pode fazer todas as coisas boas que existem nessa terra, mas você pode não estar no processo de santificação. Amém? Estão entendendo, irmãos? Porque tem muito crente que acha que vai ver a Deus porque está fazendo coisas boas. Né? Mas você só verá a Deus se você estiver fazendo a vontade dele. Este é o processo da santificação. Não é a bondade aos olhos do homem, mas é o alinhamento à vontade de Deus. Então ele torna filhos da ira como seus filhos. Nós éramos filhos da ira. Tínhamos, né, pecado, éramos inimigos de Deus. Mas ele tornou, assim como ele tornou o barro um vaso digno, um vaso divino, ele tornou também os filhos da ira, agora filhos de Deus. Amém? Você é um filho de Deus, eu sou filho de Deus. E este processo de deixarmos de ser filho da ira, sermos filhos de Deus e estarmos em crescimento para nos tornarmos parecidos com Ele, este processo chamamos de santificação. Amém, irmãos? Essa é a santificação. E é necessário você buscar a santificação. Lemos já o texto lá de 1 Pedro 1,16, quando ele nos chama para sermos santos, né? Estarmos santificados. Então, nós fomos perdoados, mas não aperfeiçoados. Amém? Todos aqui já são perdoados.
Quem já entregou a sua vida a Jesus, reconhece Ele como seu Senhor e Salvador? Todos aí? Tem alguém precisando? Vamos logo orar depois, ao finalizar a conta. Se aí também quem estiver nos seguindo ainda não entregou sua vida para Jesus, daqui a pouco vamos também orar. Mas se você já entregou a sua vida a Jesus, já foi perdoado, crê que todos os seus pecados já foram perdoados e você não recebe mais a condenação por eles, agora você está no processo da santificação. Você precisa ser aperfeiçoado. Ok? E aí o que significa isso? Você que mente, não vai mais mentir, porque o Espírito de Deus vai te guiar a não ser mais mentiroso. Não é? Você que é invejoso, o Espírito de Deus vai te auxiliar a não ser invejoso. Você que tem a língua quente para falar dos outros, o Senhor vai esfriar a tua língua, para você não falar mais mal de ninguém. Não é? Amém, irmãos? Você que se ira facilmente, o Espírito de Deus vai te dar domínio próprio, para que você não se ire mais. É. Você que é medroso, o Senhor vai te dar o quê? Coragem. E isso é o processo da perfeição, do aperfeiçoamento, porque nós não somos perfeitos. Nós fomos, sofremos uma avaria. O Senhor veio, botou o remendo do Espírito Santo, e aí a cada dia Ele vai... Tem uma técnica japonesa da reconstrução de vasos, em que eles põem fios de ouro assim para remendar. São os vasos mais caros que existem. É uma técnica de Feng Shui, uma coisa assim, o termo. Como, meu filho? Isso mesmo, muito bem, você está por dentro. Isso mesmo. E são os vasos mais caros do mundo. Nós fomos assim, fomos quebrados, mas o oleiro passou um fio de ouro. Um fio de ouro, e nos torna agora vasos de excelência, por conta do sacrifício de Jesus. E nós estamos nesse processo dele ir colocando o fio de ouro, vai remendando aí as rachaduras. E cada um de nós estamos já rachados numa área. E ele vai corrigindo-nos, amém? Vai nos corrigindo, nos ajustando. Por isso que você não tem que ficar olhando a rachadura do seu irmão, onde ele está quebrado. Você tem o que ajudar a reconstruir esse vaso, auxiliar o vaso. Amém? Amém, vasos? Amém? É importante nós entendermos isso, não é? Esta é uma das obras mais importantes no corpo de Cristo, se não a mais importante. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Amém, irmãos? Ninguém verá a Deus, se não houver a santificação. Coloca aí Colossenses 1, 28 e 29. Nós o proclamamos advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço lutando conforme a força dele, que atua poderosamente em mim. Uma declaração aí do apóstolo Paulo, que é o nosso papel, apresentar, cada uma das pessoas perfeitas em Cristo. E é este processo que vai sendo construído. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Tudo mais é secundário para Deus. Ele certamente guiará você com relação à escolha de uma carreira, mas seu interesse principal não é que você seja um advogado, um médico, um professor, um engenheiro ou qualquer outra coisa. O interesse de Deus é que você seja, que o seu interesse principal é que tipo de advogado você será, que tipo de médico você será, que tipo de pessoa você será. Esse é o principal. Lembra que esse processo da santificação, ele vai apresentando em nós o fruto do Espírito. Amém?
o fruto do Espírito, as características que estavam presentes em Cristo vão sendo produzidas em nós pelo Espírito. Então, de fato, ele pode até sacrificar as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa carreira, porque o que ele deseja é que nós sejamos a sua imagem e semelhança. E se alguma coisa vai te afastar desse propósito, ele te pega. Sim ou não? Ele te pega, irmãos. Cuidado. É caráter antes de carreira. É maturidade antes de ministério. Isso é processo de santificação. Amém? Deus está mais interessado na pureza do seu povo do que no seu crescimento. Não é a quantidade, mas é a qualidade desses vasos que importa. Amém? A pureza é um pré-requisito para que ele cresça. E essa pureza, ela é produzida pela ação e obra do Espírito Santo. Você deve permitir que ele te guie, sim ou não? Porque se você não permitir, ele não vai te guiar. Amém? Se você ficar fazendo ouvido de mercador para o Espírito Santo, ele não vai te ajudar. Então o mundo, a carne, o diabo, eles não se deterão diante de nada e farão todo o esforço para interromper este processo em sua vida. Tudo vai acontecer, irmãos, para que você não consiga prosseguir no processo da santificação. Tudo vai acontecer. Pode ser o teu marido, pode ser a tua esposa, pode ser os teus filhos, pode ser um amigo do trabalho, pode ser... Várias situações e circunstâncias podem acontecer para que você seja paralisado no processo. E por isso nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo. Estarmos ali sabendo que Ele está conosco, nos guiando a toda a verdade, nos dando discernimento para saber o que devemos fazer em todo momento. Amém? Então, Deus tem interesse que você cresça em Cristo. Coloque aí Colossenses 1:27. É o interesse de Deus que você cresça em Cristo e que você se torne à semelhança do seu Filho. A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Amém? Cristo em você, a esperança da glória. Irmãos, isso não é um slogan. Isso é verdade. Amém? Não adianta você vir para a igreja e dizer, Cristo em mim é a esperança da glória. E aí? Sim, e aí? Amém, irmãos? Isso é fato, isso é real. E Cristo precisa ser mostrado nas suas atitudes, identificado na sua maneira de falar, identificado nas suas atitudes. Cristo deve ser identificado, não você. Você deve ser cada vez menos identificado. Mas Cristo deve ser cada vez mais percebido e visto através da sua vida. Amém? Você já tomou a decisão de deixar Deus ser Deus e desejar nada mais do que ser a pessoa que Ele criou você para ser? Essa pergunta. Não é para você responder agora. Fique refletindo. Você está convencido também de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para você, mesmo antes de saber qual ela seja? Ou você quer primeiro saber qual é a vontade para depois concordar se ela é boa, perfeita e agradável? Irmãos? Olha o que diz Romanos 12, 1, 2. Coloque aí, por gentileza. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. Olha o processo de santificação aí. Primeira coisa, oferecer o corpo como sacrifício vivo, separado,
santo, e agradável para quem? Para Deus. Este é o culto racional de vocês. Não é este culto que nós estamos celebrando aqui. É o seu culto pessoal. Eu devo oferecer o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cada um de vocês também. Amém? O versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus tem um processo para que nós possamos usufruir dela. Então, muitas vezes não estamos usufruindo porque faltou apresentar o corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus. Faltou não se amoldar ao padrão deste mundo e faltou renovar a mente pela palavra. Amém? Então, há um processo antes. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que você não usufrua dela. Amém? Isso é claro, irmãos. Então, saiba com certeza que Deus ama seus filhos. E não tem nenhum plano para você que não seja bom. Embora você com certeza tenha que passar por horas de provação a fim de ser purificado. E disso nós já somos advertidos. Amém? O processo da santificação, ele vai nos trazer também um processo de provação e purificação. Ainda há pouco eu perguntei, quem foi na olaria, viu lá que o oleiro termina de fazer o barro, o que ele faz? Coloca onde? No forno. E quanto mais valioso o vaso, mais alto o fogo. Sabiam disso? Quem já viu aquele filtro de água, né? Um potezinho de água, de barro? Aquele é o mais baratinho, aquele é um pouquinho de fogo só. Aí já está pronto. Agora, vocês já viram aqueles que eu falei ainda há pouco? Aqueles de toda a cerâmica chinesa? Aqueles lá, irmãos, enfrentam quase 2.000 graus de temperatura para ficar pronto. Esse outro é 100 graus, o potezinho. Olha a diferença. Esse aqui, o pote é vendido por uns R$20. O outro é milhões. Amém, irmãos? Então, quanto mais prova, quanto mais fogo, mais valioso. Amém? Só a irmã Isa que vai ser, olha, de excelência aí, valiosa. Ela gritou bem alto. Mas é isso, amém? Amém, irmãos? Não tenha medo não, porque o Espírito Santo está com você. O Senhor está com você, não é? Os 3 entraram lá na fornalha ardente e experimentaram a presença do Senhor lá dentro com eles. Então, nas provas que você vai passando, nas provações, com o propósito de ser purificado para a santificação, você não vai passar sozinho. Olha o que diz 1 Pedro 4, 12 a 14. Você não pode esquecer, enquanto você está na prova, que Deus não tem um plano bom para você. Deus tem planos bons. E o melhor não é o começo das coisas, mas é o final. Então, passa pelo processo. E não reclama. Vai cantando, vai clamando, vai glorificando. Amém? Porque o Senhor, Ele não é um Deus que mente, nem que deixa nenhum dos seus frustrados. Ele não é um Deus que decepciona. Amém? Então, olha o que diz 1 Pedro. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Amém, irmãos? Olha aí.
Quando as coisas estiverem difíceis e você quiser murmurar, lembra de 1 Pedro 4, 12 a 14. Lê bastante, decora. Prega assim e faz um quadro na tua casa, para você não se esquecer. Amém? Porque Deus não tem nenhum plano ruim para você. Deus tem um plano bom, mas você vai passar por momentos de provação para ser purificado. Então, é necessário o fogo refinador para que o oleiro possa renovar os seus vasos, a sua imagem e semelhança. Você vai ser tentado a não crer, a pensar que não vale a pena, mas vale. Amém? Vale a pena, irmãos. Não arrisque a sua herança em Cristo, nem sacrifique a sua eternidade para satisfazer o desejo da carne. Há um céu te esperando e um inferno para ser evitado. Amém? Você foi escolhido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para ser seu filho, separado de todo o restante da criação para fazer a sua vontade. Amém? Vamos ler aí para finalizar 2 versículos, Hebreus 12, 14 e depois Apocalipse 22, 11. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É importante a santificação. Quem está caminhando com o Espírito Santo no processo da santificação? Quem está? Levante a sua mão assim, eu estou. E diga, declare. Se você não estava até hoje, levante a sua mão e declare, profetizando, eu estou caminhando com o Espírito Santo, o processo da santificação. Talvez você produza os dons, mas o mais necessário é que você produza fruto, o fruto do Espírito. Amém? O fruto do Espírito que te identifica que você realmente nasceu de novo, está crescendo em Cristo e está glorificando a Deus. Por fim, coloque aí Apocalipse 22, 11 e que nós fiquemos de pé agora para que nós possamos orar, né? Olha o que diz Apocalipse 22, 11. Fique de pé. Vamos ler aí. Eu quero que você leia bem alto a esse versículo. Olha o que diz Apocalipse 22, 11. Eu vou ler a primeira vez, depois você vai ler bem forte. Contar de 1 até 3. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Amém? Quem está praticando a justiça? Continua praticando. Quem é santo? Continua a santificar-se. Amém? Eu quero que você leia forte agora para você entender que você não é injusto para praticar injustiça. Você não é imundo para continuar na imundícia. Você é justo e você é santo. Amém? Leia aí. 1, 2, 3. Amém? Amém, irmãos? O Senhor Ele nos está chamando neste tempo, não é apenas neste mês que nós estaremos estudando a santificação, que Ele está te chamando a ser santo. Ele está te chamando nesta estação, nesta época, nesta era que vivemos, porque em breve Ele virá. E só verá a Deus quem for santo. Só entrará no reino de Deus, nas suas moradas celestiais, quem é santo. E o santo é aquele que é parecido com Jesus, aquele que tem as características de Cristo, cada vez mais semelhante a Ele. Amém? Então que você agora feche os seus olhos, se reúna aí de 2 em 2 e vamos orar, vamos
buscar agora ao Senhor. Se você está enganado, achando que o Espírito de Deus não está em você, que você precisa de dons, precisa ser batizado com o Espírito Santo para entrar no processo da santificação, isto é um engano do maligno. A partir do momento que você se encontra com Cristo, o Espírito Santo já foi soprado sobre a sua vida e o processo da santificação começou. O processo da santificação de produzir o fruto já começou. Agora os dons poderão vir para você de diversas maneiras, conforme Ele desejar dar a você. Conforme for a necessidade para que você desenvolva a obra do ministério. Mas a obra da santificação, ela é produzida fruto do Espírito na sua vida. Para a obra do ministério, nós precisamos dos dons do Espírito, dos dons de Cristo, dos dons de Deus. Não confunda as coisas, que você possa compreender e buscar. Senhor, eu quero produzir o teu fruto na minha vida. Eu quero ser cada dia mais semelhante a Ti. Porque essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para você? Que você seja santo como Ele é santo. Que você prossiga crescendo. Que a tua natureza cada vez mais se pareça com a natureza divina. Que as tuas características deixam de ser características terrenas, malignas, para que se tornem características celestiais, espirituais, divinas em Cristo Jesus. O amor que vai ser produzido em você não é um amor limitado como o amor humano terreno, mas será produzido em você o amor que é incondicional, o mesmo amor que te amou, que te alcançou. A paciência que será produzida em você não será uma paciência limitada como é a paciência humana, mas será uma paciência como a de Cristo, que perdoa, que dá chances, que é misericordioso. A fé que virá sobre você não é um acreditar porque está vendo que algo é favorável para acontecer. Mas a tua fé, a fé que vem de Cristo, produzida em ti, ela é uma fé que não precisa ver o que vai acontecer, mas já sabe que acontecerá. Mas tem convicção disto. O domínio próprio não é autocontrole. O domínio próprio é um domínio da tua natureza terrena que é produzida pelo Espírito do Senhor. E que mesmo que tu sinta desejo para fazer algo, sinta e goste de fazer aquele algo, você conseguirá não fazer. Porque isso vem de Deus. A alegria produzida em você não é uma alegria terrena, limitada, que precisa de momentos felizes para dizer que está alegre. A sua alegria vem da certeza e da convicção que Cristo está sendo formado na sua vida e que você está nele. A tua bondade não é a bondade também humana. Uma bondade que está envolvida com troca de interesses. A bondade que vem do Senhor. Ela não se preocupa se o outro vai ter reciprocidade com o que ele está fazendo. Ele apenas faz. Ele age com bondade. Ele age com amabilidade. Porque a sua recompensa não é terrena, a sua recompensa é celestial. Ó Espírito Santo, vem agora, Senhor, agir na mente do teu povo, produzindo uma metanoia, Senhor, quebrando todo sofisma, todo paradigma, Senhor,
aquilo que os faz estar confundidos neste processo. Tira toda a confusão da mente. Tira, Senhor Deus, todo o domínio da mente que não vem de Ti, mas que vem, Senhor, de uma secularização, de um humanismo, de um mundanismo, Senhor. E que o Teu Espírito agora, Senhor, dilate a mente de Cristo que está sendo produzida neles. Que o Teu Espírito conduza, Senhor, a esta verdade. Que eles possam oferecer os seus corpos como sacrifício vivo e agradável, santo a Ti, Senhor. Que as suas mentes possam compreender tudo aquilo que nós tratamos esta noite. Oh, Ramarashuri Andaramaramarás, Rocondere Marás. E que eles possam produzir as características de Cristo, Senhor. Que elas sejam evidentes nas suas vidas. Não vem deles mesmos, porque o vaso não pode se refazer. Mas o Espírito de Deus que está neles, o Teu Espírito que está presente neles, Senhor, está fazendo esta obra poderosa. E que eles abram seus ouvidos agora para ouvir, Senhor, a Tua voz. Porque nós cremos que em breve Tu virás e nós queremos encontrar contigo. Oh, Ramarachora Ramaramarás. A perfeição não é produzida por nós, a perfeição é produzida pelo Teu agir nas nossas vidas, Senhor. E que nós compreendamos isto esta noite. Que possamos nos afastar do mal. Que possamos rejeitar as obras do mal. Que possamos, Senhor Deus, dar ouvido ao Teu Espírito, que nos guia a toda a verdade. Quebra toda a indiferença, Senhor, à Tua voz. Quebra toda a indisposição em ouvir e obedecer a Tua voz. Oh, Ramarashuri Andereia Suricarás. Roderera Maramarás. Quebra toda a desculpa, Senhor. Toda justificativa que levantamos para não prosseguir na santificação. Mas que possamos nos esforçar. Que possamos nos esforçar para prosseguir neste caminho de santidade. Porque nós queremos Te ver, Senhor. Nós desejamos Te ver. Nós queremos Te encontrar, Senhor. Não tem significado algum experimentar apenas as Tuas boas obras nesta terra e morrer e não Te encontrar, Senhor. Não tem sentido nenhum usufruir do bem-estar na Tua presença apenas nesta terra, mas que possamos compreender, Senhor, que este progresso, que este crescimento, ele nos leva a produzir frutos da verdade e que vão nos levar à vida eterna contigo. Ora mandara chorera marás, roconderera maramaramarás, churiereias. Oh, vem agora dar força, Senhor, ao cansado. Vem dar agora ânimo, Senhor, àquele que não tem nenhum vigor. Oh, riaremarás, churianderemarás. Oh, riandaramarachore caramandarás. Oh, ramarachoreramarás. Vem, Senhor, dar firmeza ao que está fraco. Vem dar força, Senhor Deus amado. Vem dar entendimento, Senhor. Sopra o Teu fôlego de vida para que não desistam, Senhor, da jornada. Tu tens planos bons para cada um deles. E o plano perfeito já foi executado. O plano perfeito já foi executado. Já houve a redenção. Nós estamos em Ti, Senhor. Que agora no processo da corrida, da jornada pela fé, não sejamos, Senhor Deus, pegos desprevenidos, Pai. Mas que possamos prosseguir e Te encontrar, Senhor.
Que cada um de nós agora possa ter aceso este fogo, Senhor. E o desejo de ser santo como Tu és santo, Pai. Ativa agora, ó Espírito Santo, o desejo nos corações de cada um de nós aqui presentes, a sermos santos como Tu és santo, Senhor. A prosseguirmos, nos esforçando a cada dia, Senhor. Porque sabemos que a nossa redenção é próxima e que em breve Tu virás. E nós desejamos Te encontrar, Senhor. Nós desejamos viver contigo por toda a eternidade. E a santificação é um pré-requisito para que isso aconteça. Que nós tenhamos esse entendimento esta noite, Senhor. Eu oro por cada um de nós, Senhor. Os dias são maus. Muitas coisas virão assim como vieram contra Adão, tentando influenciá-lo, e ele caiu. Assim como vieram contra Jesus, mas ele permaneceu firme e não caiu. E nós que estamos em Cristo também não ouviremos a voz do maligno, do mundo. Não desfaleceremos diante de todas as suas investidas, mas estaremos seguros em Ti, Senhor. Que cada irmão esta noite tenha esta convicção. Guarda, Senhor, a sua fé. Guarda os seus corações, Senhor. E que eles ouçam a voz do Teu Espírito que os convoca à santificação. E que neste mês, que estaremos falando muito acerca deste tema, que não é apenas um assunto, não é apenas um estudo, mas é algo primordial para nós te encontrarmos. Que cada um deles neste mês, Senhor, assuma um compromisso e se posicione. De olhar para a sua trajetória. Que nesta noite muitos corações se convertam a este caminho. Se não estavam caminhando contigo, ó Espírito Santo, que se voltem para Ti. Que peçam perdão a Ti, Senhor. Que peçam perdão ao Espírito Santo se tem te entristecido na jornada. Ora, mandará chorar, amará, sura e candarás. E que possam prosseguir, Senhor, de mãos dadas contigo. É isso que eu oro, Senhor, e abençoa os teus servos, Pai. Aquece os seus corações com o teu espírito. Aquece, Senhor Deus, a sua mente. E que eles possam prosseguir constantes, firmes e inconstantes. Firmes e constantes, com alegria nesta jornada. Sabendo que as provações, as adversidades, as aflições, elas vão aperfeiçoando a sua jornada, para que eles possam estar na tua plenitude, quando chegar o dia da tua hora, Senhor. É isso que eu oro, e é isso que eu te agradeço, Senhor. Amém e amém.